você que tem acompanhado as nossas entrevistas pelo canal Meet. Hoje nós estamos conversando com a Ellen, da Humano Mais. Nossa amiga tem um currículo muito legal, ele vai ficar aqui depois no final da entrevista, o currículo dela e todos os contatos, caso você tenha interesse em conversar com a Ellen depois, que você conhecer um pouco mais dela. Boa tarde, Ellen, tudo bem? Boa tarde, Mara. Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Muito obrigada, Ellen, por você ter se disponibilizado a fazer essa entrevista aqui no canal com a gente. E eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua empresa. Bom, a Humano Mais é uma consultoria que atua com desenvolvimento organizacional. A gente tem foco em RH estratégico, né, e gestão de pessoas. Então, dentro aí de RH estratégico, a gente atua com diversos projetos, desde trilhas de desenvolvimento de liderança, de competências diversas, diagnóstico organizacional, avaliação por competências. A gente também faz mentoria para RHs, né, para empresas que já têm um RH implantado, mas quer tornar esse RH estratégico, ou até empresa que só tem um departamento pessoal e tem vontade de ter recursos humanos, sabe a importância que é, né, ter uma área de recursos humanos dentro da organização. A gente faz essa parte de mentoria também, ajuda a estrutura, os RHs, enfim, diversos programas de desenvolvimento aí que envolvem a cadeira de RH estratégico e gestão. A gente atua aqui na Humano Mais. Muito legal. A minha primeira pergunta para você é: qual a melhor maneira da empresa identificar as necessidades de treinamento para os seus colaboradores? Uhum. Bom, Mara, eu acho que o primeiro de tudo é usar o diagnóstico, né? É muito difícil ou na verdade, é quase que impossível você conseguir fazer um trabalho de valor que realmente gere um resultado se você errar logo, né, na estratégia, naquilo que você acha que sabe que tem que fazer, né? Qual é a sequência das suas ações. Então, para que eu consiga fazer de fato um levantamento real, né, da necessidade de treinamento de uma organização, eu preciso fazer um diagnóstico, né? Existem diversos diagnósticos que nos apoiam no levantamento das necessidades de treinamento. Tem os diagnósticos de cultura, de poder, de processos, o clima organizacional é um dos diagnósticos que nos apoia aí para levantar necessidades. Enfim, existem diversas ferramentas que nos ajudam a identificar quais são as necessidades de desenvolvimento daquela organização. Outro olhar que a gente precisa ter é para a cultura organizacional, né? A gente precisa entender como é que funciona aquela organização e entender qual é o planejamento estratégico, visitar o planejamento estratégico daquela organização, ou seja, aonde essa organização quer estar daqui a um ano, onde ela quer estar daqui a 5 anos, porque senão o meu treinamento também fica focado só nos gaps, só naquilo que a empresa precisa desenvolver, porque não tem, e aí eu deixo de ser estratégico, né? A gente percebe que muitas empresas não usam a estratégia quando vai falar de programa de treinamento. Ou seja, não olha para o planejamento estratégico. Quais são as competências que a empresa precisa desenvolver para, de fato, alcançar esse planejamento estratégico, né? Então, toda vez que eu falo de criar um programa de treinamento, ou de treinar as pessoas, eu preciso ter o olhar nos gaps, sim, mas acima de tudo no planejamento estratégico dessa organização. E para isso eu posso fazer uso de diversas ferramentas aí de diagnóstico que me apoiam neste levantamento. Ok, muito bom. E como que os treinamentos realizados, né, quando a empresa consegue fazer esse alinhamento, consegue fazer esse treinamento, como é que ela consegue avaliar para verificar se o que ela planejou realmente trouxe o resultado que ela esperava? Uhum. Quando eu faço esse trabalho de identificar as competências que a empresa precisa desenvolver, que estejam lá alinhadas ao meu planejamento estratégico, é muito importante que eu consiga trazer clareza para a organização, para as lideranças, para os profissionais, como que aquela competência acontece na prática, né? Ou seja, como é que ela se evidencia, quais são os comportamentos que se espera de uma pessoa que desenvolveu aquela competência organizacional. Quando eu dou essa clareza, tanto para a liderança, para a direção, quanto para os profissionais, é muito fácil criar indicadores, né? Fica mais fácil criar, mas eu consigo criar indicador de, às vezes, comportamento,
treinamentos comportamentais? Claro que consegue, né? Quando eu identifico o comportamento, a ação que eu quero ver, que evidencia aquela competência acontecendo, eu consigo criar um indicador. Então, existem várias maneiras que eu posso criar para ir medindo se esses comportamentos estão acontecendo ou não, e também para deixar esse treinamento vivo na organização até que ele, de fato, entre na veia do profissional, né? Se torne aí um padrão de comportamento. Como que a micro e pequena empresa, né, o micro e pequeno empresário, ele pode incentivar, buscar esse aprendizado contínuo nas suas empresas? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa ter alguém que é exemplo dentro dessa alta direção para que eu possa começar a fomentar essa cultura do olhar, do amor ao conhecimento, né? Da consciência da importância da aprendizagem. E aí, esse é o primeiro ponto, não tem como fugir disso. Por quê? A gente percebe, por exemplo, que às vezes você tem lá uma estratégia, né, que vem de cima, que diz, não, agora a gente precisa desenvolver aqui o amor ao conhecimento, ao aprendizado, ajudar as pessoas a terem aí essa agenda de desenvolvimento. Só que quando tem um treinamento na empresa, por exemplo, os próprios líderes reclamam, eu tenho muita coisa para fazer, deixa para ir na última hora, não se organiza, se atrasa para chegar lá. Tudo isso simboliza alguma coisa. Tudo isso comunica para o profissional que, na realidade, de fato, aquilo não é importante. Então, ter esse entendimento que as lideranças, elas são as grandes influenciadoras dos padrões de comportamento, elas reforçam padrões de comportamento, elas retiram padrões de comportamento, eu preciso prestar atenção o que é que eu estou comunicando para a minha organização. A partir daí a empresa proporcionar workshops, né, proporcionar rodas de conversa para criar conscientização da importância disso, a empresa pegar e criar um grupo dos profissionais que já tem esse comportamento, né, já tem essa competência voltada aí ao amor, à aprendizagem, por exemplo, e criar um grupo com essas pessoas para que elas sejam influenciadoras de outras, né? Então, essas são algumas estratégias aí que a gente utiliza para começar a evoluir uma cultura, né? A gente não fala de mudança cultural, mas de evolução cultural para uma cultura mais de aprendizagem, de desenvolvimento. Bom, a outra pergunta é como que a empresa pode desenvolver e avaliar seus líderes em relação a essas competências estratégicas que você já mencionou, necessárias ao sucesso da organização? A primeira questão é definir os comportamentos, definir com as lideranças os comportamentos que se esperam dele e os que não se esperam da liderança, né? Trazer clareza para eles, consciência para eles do que é que eu espero de você enquanto líder no desenvolvimento, por exemplo, dessas competências, né? Para desenvolver esses treinamentos, para desenvolver as pessoas nessas competências que eu preciso, porque vai dar sustentabilidade para o meu negócio, vai dar sustentação para o crescimento. Então, você traz a liderança, né? Em geral, a gente tem até alguns autores, a Carolyn Taylor, que escreveu aquele livro Walking the Talk, que é maravilhoso, que é a cultura através do exemplo, fala muito disso, né? É você definir os comportamentos esperados para os líderes e envolvê-los aí na construção de um projeto para que isso se dissemine. E trazer as discussões, fazer com que eles se disponibilizem a pensar, refletir, porque a mudança vem de dentro, né? Não adianta a gente querer fazer a coisa de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, eu preciso gerar reflexão, gerar a emoção adequada que vai fazer com que aquele novo padrão de comportamento comece. E aí, como é que eu faço isso, né? Se eu dei clareza para eles sobre os comportamentos que esperam, eu também vou criando indicadores. E aí é muito importante que a alta direção se envolva. Então, por exemplo, a alta direção pode fazer lá o minuto do conhecimento com eles, né? Então, uma vez no mês, senta com eles, pergunta como é que está indo, quais são as dificuldades de implantar aquela nova competência, como é que está se saindo na liderança do dia a dia, a equipe está percebendo, acolher essa mudança junto com eles e a alta direção cobrar dos gerentes, dos supervisores, dos coordenadores e estar junto aí para que eles consigam desenvolver essa nova mentalidade. Missão, visão e valores ainda são importantes para alinhar o comportamento das lideranças nas organizações?
Então, pois é, é verdade, né? Na verdade, a gente está cada vez mais na era do significado, né? Quando eu tenho uma cultura, na verdade, quando eu tenho lá missão, visão, valores alinhados à minha cultura organizacional, que realmente representam aquilo que a empresa é e o que ela quer ser, eu tenho uma facilidade para que os profissionais se engajem. A cultura ela é tão forte, que ela facilita ou dificulta o engajamento dos profissionais, né? Hoje, agora, no meio da pandemia, com todas essas mudanças que a gente está tendo que fazer, se não tiver confiança, não dá para trabalhar. Porque como é que você microgerencia alguém que não está do teu lado mais? Você não está enxergando o que a pessoa está fazendo, né? Então, ou eu confio na minha equipe ou eu não confio. Ou eu confio na empresa que eu trabalho ou eu não confio. E se a minha prática é diferente do meu discurso, do que está escrito lá, dos meus valores, da minha missão, eu tenho uma tendência a gerar uma desmotivação muito grande e, por consequência, falta de produtividade. Me fala um pouquinho como que um diagnóstico como o MIT, por exemplo, te apoia na análise de desempenho da empresa e nas ações referentes a essa gestão. Uhum. Os diagnósticos eles são muito importantíssimos porque eles dão uma clareza que geralmente a gente não tem. O MIT, por exemplo, é um diagnóstico que a gente gosta porque ele também nos apoia a identificar vários indicadores que são importantíssimos para entender a saúde da organização. Né? Então, por exemplo, quando eu pego um diagnóstico que me dá um indicador de absenteísmo, de turnover, né? Eles me ajudam a entender o que de fato acontece naquela organização. Né? Quando eu faço uma pergunta, como tem algumas perguntas no Meet, né? Qual é o seu absenteísmo? Qual é o seu turnover? Isso me diz muito sobre aquela empresa. O Meet, ele me traz a informação que eu preciso para entender o que é que está por detrás daquele número, né? O que é que está por detrás daquela informação. Ele me dá condição de ir em busca aí na fonte daquilo que pode ser que esteja gerando aquele resultado. Eu queria que você deixasse para o pessoal que está nos ouvindo uma dica, uma sugestão para melhorar a liderança e o aprendizado organizacional ou para incentivar ou até inserir isso caso eles não tenham. A primeira questão aqui, né, a primeira sugestão que a gente dá, como a gente falou bastante, é essa liderança se cercar dos comportamentos e das competências que ela quer desenvolver. Senão, não dá. Tem que ter clareza nisso. Precisa. Exatamente, precisa entender a importância do que ela quer desenvolver e ela desenvolver nela enquanto pessoa, essas competências, né? Essa mentalidade que ela quer desenvolver na organização, porque senão ela mesma vai jogar contra, né? E aí, quer dizer, não vai priorizar, e é muito importante a gente entender que a liderança, tudo que a liderança faz, aí quanto mais alta a liderança, maior é o poder e a repercussão de todas as nossas ações e falas. Então, todas as ações e falas de um gestor eles repercutem, eles têm uma amplitude enorme na organização, eles significam muito, eles simbolizam muito, né? Eles dizem o que é certo e o que é errado através dos seus comportamentos, das suas ações, das suas decisões para o resto da organização. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. A primeira coisa, eu preciso, aquela velha frase, clichê, né? Mas é clichê justamente porque funciona, de que eu preciso me transformar na mudança que eu quero ver, né? Então, se conscientizar daquilo, emitir esse comportamento que eu quero que as pessoas desenvolvam, para a partir daí eu começar a conscientizar as pessoas. Criar rodas de conversa, grupo focal, trazer literatura, envolver as lideranças na mudança que eu quero, pedir para que as pessoas, colocar os profissionais para construírem projetos junto com as lideranças, para que eles se sintam parte daquela mudança organizacional, né? Essas são dicas que a gente dá para que a gente possa fazer qualquer mudança de rota ou qualquer evolução organizacional. Né? Não dá para fugir disso. Trabalhar a confiança, principalmente nesse momento de pandemia, os líderes eles precisam ficar cada vez mais próximos dos seus profissionais. Então, a gente costuma dizer que confiança nesse momento é a palavra e ela só virá se tivermos proximidade. Né? Então, esse é o momento das lideranças estarem próximas de suas equipes, cada vez mais próximas, porque só assim elas vão conseguir sustentar o negócio daqui
para o resto do ano, daqui para o que virá, criar novos planejamentos, criar estratégias junto com a equipe. Se não houver proximidade, não haverá relação de confiança. E, acima de tudo, nesse momento também, são aí os empreendedores, os donos de organização, pequeno, médio, se cercar de especialistas, né, de pessoas que, nesse momento, podem ajudar, podem orientar, quanto às leis, quanto... né, enfim, todas as questões que cercam a realidade do empreendedor agora, que a gente sabe que são muitas mudanças, muita coisa para dar conta, tem aí um grupo, um comitê de especialistas que vai te apoiar na condução do seu negócio agora. Ellen, eu quero te agradecer, né, por essa entrevista esplêndida, incrível que você deu para a gente, por todas essas dicas maravilhosas. E até uma próxima. Obrigada a você, foi um prazer enorme, viu? Fiquei muito feliz, foi muito bom estar aqui com você.